estamos para o terceiro e último tema da 12ª edição das Conversas de Barbearia e, como habitualmente, o último tema é o tema internacional e como estamos numa de política, como começámos no tema local com política, vamos encerrar com política também, desta vez a nível internacional e aqui precisamente ao lado em Espanha, com novas eleições, portanto, Espanha mais uma vez em eleições, desta vez a 26 de junho. 26 de junho e obviamente se calhar o panorama alterou-se um bocadinho com esta confusão que houve de tentativas, nas tentativas, várias e sucessivas tentativas para formar governo por parte do Partido Socialista, totalmente com um grande insucesso, isto porque penso que daquele lado também o olharem para o seu próprio umbigo, em benefício próprio, único e exclusivamente, e não pensaram um pouco. Sei. Eu penso um pouco nisso. Não sei. Eu penso porque houve. Pronto, evidentemente isto é um tema de tertúlia, não quer dizer que seja. Os políticos eram com o umbigo, agora a população se calhar Eu estou a falar em relação aos políticos, estou a falar em relação ao povo, o povo votou. Porque entendeu que eram aqueles... Não, estou a falar dos próprios políticos. Os políticos, vamos lá ver se não chegaram a acordo por algum motivo, como é óbvio. Só que, e precisamente por esse motivo, acho que o panorama político alterou um pouco, tanto que assim é que o Podemos já se vai coligar à esquerda unida. Aí são mais uns votos, evidentemente, para o Podemos. O Podemos, obviamente, é o cabeça de cartaz nessa coligação. Foi residual, conseguiu salvo erro 2 deputados, acho que foram 2 deputados, devido a que eles até conquistaram bastantes votos, mas aquilo correspondia apenas a 2 deputados e não a mais. Agora, o que é que poderá dar, o que é que vocês acham que poderá dar as eleições a 26 de junho? Será mais do mesmo? Portanto, voltará a haver a mesma confusão? Será que vai haver uma definição clara por parte de algum partido, de forma a que, não tendo se calhar a maioria absoluta, porque isso vai ser difícil de conseguir, mas poderá ter mais facilidade para poder coligar-se com outro partido e formar governo? João? Mais uma vez, tivemos razão antes de tempo. Obviamente eu sempre disse que não via, vocês ainda davam o benefício da dúvida, acreditavam naquelas tentativas de formar governo, mas eu sempre disse que por razões óbvias, diversas, históricas, conjunturais, a Espanha não iria ser igual a Portugal. Nós, apesar de tudo, somos um país de grandes costumes e acabámos por, neste aspecto, dar, não digo que se dê lições ou não, só o tempo o dirá, mas acabou por ser uma solução, a princípio, nada pacífica, porque historicamente nunca tinha acontecido assim, mas com o tempo as águas estão separadas, estão pacificadas, portanto, a esse nível demos um exemplo. Se foi bom ou não, só o tempo se encarregará. Agora, a Espanha tem uma realidade regional, nacional, institucional, completamente dispara. Eu sempre disse que não acreditava numa solução. O rei Filipe VI fez aquilo que me parecia óbvio. Anteviu a possibilidade de, eventualmente, o PSOE, não sendo o mais votado, poder agregar mais facilmente forças de esquerda. Ele ainda pediu ao Rajoy para tentar formar governo e ele recusou. Depois a seguir era normal. Uma solução similar àquele bloco central que em Portugal mas pronto, tudo bem. Mas para rebobinar e voltar a dizer que em Espanha, efetivamente, nunca acreditei, e o tempo veio-me dar razão, que houvesse, porque é exatamente, como tu dizias agora sim, concordo com aquilo que estavas a dizer, que eu interpretei inicialmente mal, é que efetivamente não olharam para o seu próprio umbigo, mas também, convenhamos, se calhar para o PSOE foi o melhor que aconteceu, foi porque estas alianças, se calhar em Espanha, com os radicalismos exacerbados, com a forma de Pablo Iglesias falar, com outros movimentos que podiam lhe dar uma sustentação com cola a um governo liderado pelo PSOE, mais a mim, até podia acontecer que não, que em Espanha, tal como cá, as coisas depois parecessem carrilar, mas vamos ver se carrilam, mas pronto. Mas de qualquer forma, não acreditei em Espanha nessa solução, e o tempo é óbvio, e agora o que é que vai acontecer? Estamos a pouco mais de um mês das próximas legislativas,
A Espanha não tem um governo. Tem governo, porque obviamente não está sem governar. O governo está em gestão corrente, digamos assim. O governo de Rajoy. Agora, até que ponto é que em 26 de junho, independentemente de qualquer coligação do Podemos, eu acho que uma coisa, o líder do PSOE, o Pedro Sánchez, perdeu capacidade negocial. As pessoas já perceberam que se este indivíduo agora não conseguir formar um governo, como é que vai formar? E isso mas o PP também não está mais forte, o governo está exaurido, o Rajoy está... Não está totalmente de acordo contigo. Não? Acho que não estou totalmente... Pronto, isto é que é bom. Sim, aliás, nós somos... Para mim, para alguns para alguns telespectadores somos acusados que nós brigamos entre aspas pouco. Pronto, aqui olha, discordamos. Claro, mas para mim, o 26 de junho, escrevam, registrem o que eu estou a dizer, porque estamos apenas ou ainda há um mês e meio, vai ser mais do mesmo. Vai, cá estamos. Eu encaro estas eleições como uma segunda volta. E a segunda volta a pessoa vota útil. Ou seja, aquelas pessoas que estavam com dúvidas... E achas que vai pender para onde? Para o Rajoy. Eu acho que o Rajoy vai ser vencedor desta. Não. Pelo menos reforçado a votação. Olha, não. Eu tenho eu acho que não. Vamos continuar. Sim, mas vamos cá estamos. O tempo, já temos aqui duas... Aí, concordando contigo, eu acho que a esquerda sai perdedora deste processo. Não demonstrou capacidade, ao contrário de António Costa em Portugal, a Espanha... E o próprio Pedro capaz de se unir. Exato. Pois, aí sim. Então, as pessoas não esperam não têm capacidade negocial. Aí sim. Agora, também que o Rajoy tem benefício, o PP... E hoje vi fazer em rodapé, julgo no programa da manhã da RTP, que em Espanha a opinião pública sugeria que, dentro desta confusão toda que estava armada, melhor teria sido que o Rajoy tivesse formado governo e que houvesse mais do mesmo sim. Não sendo uma solução ideal, e a prova que não foi que em votos ele não conseguiu uma maioria, não é? Mas conseguiu ser o mais votado. O que é certo é que as pessoas preferiam continuar com a receita que estava em vigor do que com as outras que se revelaram incapazes de ser uma alternativa. Miguel, não, de certa maneira, já expondi a minha ideia. Eles não formaram governo porque não sei como é que se diz geringonça em castelhano. É difícil. Foi realmente muito difícil ali aqui nos nossos hermanos, porque difícil e vergonhoso. Vergonhoso por não conseguirem formar, por não se conseguirem entender. Fosse A com B, C com L, sim. Não se conseguiam. Estaram as combinações todas. E aquilo não deu. Podemos, quando não podemos, já não podemos, amanhã não podemos. Precisamente por aí que eu não concordo com eles. Os orgulhos vieram ao de cima e. Porque ao contrário de Portugal, onde o Bloco, o PC, a CDU, ou como quiseres, se subalternizaram não entrando no governo, em Espanha eles não admitiam isso. Não, eu acho que cá houve. Os partidos cederam a alguma parte para chegarem a algum consenso. E eles ali todas as partes têm que ceder. E eles ali não. Tínhamos ali uma situação que nos dias o Pablo Iglesias, dizia que por ele até chegaria um consenso e até considerava a possibilidade do Podemos não estar no governo. No dia a seguir levantava-se para o outro lado, já dizia que bem, foi uma salganhada. E ora, a opinião do João é que vai ser mais do mesmo. Sim. A tua é que é o PP vai ter benefício. Acho que hoje vai ter razão. Hoje já houve uma sondagem em que realmente na encuesta e realmente o PP subiu. Então o Bruno já sabia. Acho que foi truque. Mas pronto, eu acho que às encuestas, ali quem responde também as pessoas que estão em casa. E acho que Podemos e Ciudadanos, esses dois que surgiram assim, as pessoas estão a trabalhar, são mais ativos e acho que são esses, e é a gente mais jovem. É diferente. E acho que pessoas que estão fartos da alternância de PP-PSOE. E sendo que o PP poderá ter mais votos, dando-te a razão a ti, dou outra vez ao João. Não vai haver, vai ser uma salganhada. Vai ser uma salganhada outra vez. Porque não há nenhum partido que chegue a uma maioria. Não vai haver. As pessoas estão carentes de uma solução de governo. As pessoas estão carentes. Só tens uma vez. Só tens o direito a um voto. Mas tu vais pensar se... Tu pensas desta vez, já não votas. Mas como é que... Sabes perfeitamente que muitas vezes se vota
tentando dar um O cartão voto amarelo útil, ao o voto sistema, útil, sim. então vou votar nesta força política mais radical para tentar que o sistema perceba que eu estou descontente, mas que estou ativo, não é? Com este saco de gatos em que se tornou a Espanha ao longo destes meses todos, as pessoas não querem continuar ingovernáveis. Mas tu não é? votarias no partido que não tem nada a ver contigo só por ser um voto útil? Mas Ias contra a tua opinião só por teres um voto tu, em útil? toda a tua carreira eleitoral, se votaste na política, é que eu não. E nos autárquicos, por exemplo, voto pelas Sim, pessoas. exatamente. Eu também não. Mas a nível- Mas tu tens uma ideia tens concreta. Se foste tens um chip cidadão diferente do para- Podemos, em que conseguiste ver-te afastado da podridão, ao fim e ao cabo, dos partidos políticos que já existem há um tamanho. Tens um movimento ali que tem pessoas diferentes. Identificaste com eles à primeira vez. Agora eras capaz de voltar atrás? Estás a falar Estou falando do eleitorado que é fixo a cada um dos partidos. Todos os partidos o têm, os seguidores. E depois tens a outra franja Que é o vai que faz oscilando, oscilar. de acordo com- Faz, outros faz maiorias. E eu acho que esses é que podem fazer a diferença. Mas Olha lá, não- os fanáticos vão continuar a votar no mesmo partido. Isso Sim. não é hipótese. Isso, mas esses estão salvaguardados. Sim. Agora, Sim, porque votam o votam cidadão por- espanhol votam que por votou clubismo. Ciudadanos ou Podemos, achas que vão Sim, voltar atrás? acho, por exemplo, eu reconheço que o Bloco de Olha, Esquerda que tem tem- vindo a ganhar força em Portugal por ser uma força reacionária diferente do CDU. Toda a gente diz que é uma cassete repetida e que é lançada aquele registro. E há pessoas que votaram o Bloco de Esquerda nas últimas eleições. Porque não se revia na casseta, mas São- mais no Blu-ray, No entanto, que é a esquerda caviar. se eventualmente houvesse em Portugal uma eleição, depois desta sala ganhada toda, que felizmente não chegámos lá, vamos lá ver se continua assim, se calhar as pessoas que votaram em protesto no Bloco de Esquerda votariam no PS porque achariam que era um voto útil. Se a solução do governo fosse mais confortável do que uma direita. Não sei. Pedro, faltas tu aqui para. Tá. Está difícil Vamos lá, a André. coisa. Está Não, está difícil. Vais desempatar. Difícil vai estar. E tu ainda por cima Difícil tens um vai voto preferencial. Portanto, és residente. Não, mas nem é por aí. Aliás, nem Voltas posso. lá. Não Só lá vou dormir com dizer As legislativas não. Mas não é para voto. falar da Só pessoa. autárquicas voto. Autárquicas posso Mas votar. podes votar nas legislativas? Não, Não, só não é autárquicas. cidadão, só Nem para a junta. Só autárquicas. Só mesmo autárquicas. Então, o que é que eu penso? Vamos lá ver uma coisa. Eu acho que o Pedro Sánchez não foi mau negociador. O Pedro Sánchez tentou... Não foi mau negociador. Foi. Se fosse bom, tinha. Deixa-me acabar. Olha, Eu estou a querer dizer que o Pedro Sánchez tentou negociar com todas as partes da mesma maneira. E eu aí dou-lhe os meus parabéns. Porque ele não se virou para a esquerda, como teoricamente deveria se virar, ou seja, que era aquilo A que família o Pablo política. Iglesias queria, que era virar-se para o Podemos, ou seja, coligarem-se eles, mais a esquerda unida, mais não sei o quê. E mesmo assim, não sei se conseguiriam, creio que não conseguiriam a maioria, mas pronto, era uma maioria relativa, entre aspas, no governo. E ele quis focar nas alternativas, sem ser o PP, Todas. isso ele Tentou o disse espectro logo todo. que nem pensar com o PP Mesmo. nada, portanto não havia bloco central nem pouco mais ou menos. Portanto, eu creio que ele não foi mau negociador. Ele tentou unificar, digamos assim, tudo aquilo que não era o PP. Pronto, porque esse era realmente o inimigo a abater e com esses não haveria qualquer possibilidade. E cá está aquilo que eu dizia ao princípio do umbigo. O Pablo Iglesias, foi o Alberto Rivera, esses dois que andaram sempre a dizer que se entra o Podemos, eu não entro. E o do Podemos dizia se entra o Ciudadanos, eu não entro. Eu não entro. E esses dois, para mim, vão ser castigados precisamente nas próximas eleições. Então aquilo Então, vai ser negociado. Diz, segundo se eles vão ser castigados, Não. vai ser negociado. O tal voto que tu falaste, que o voto útil, nestas eleições de dezembro, foram para o Podemos e para os Ciudadanos, vão voltar ao PP e ao Partido Socialista. Ou seja, vão os dois voltar a subir, na minha opinião. Vai haver uma Vão os dois decalagem subir. maior. O Rajoy não fez rigorosamente nada, mas por causa destas coisas que o Pablo Iglesias e o Rivera fizeram... Passou por intervalos da chuva, manteve-se ali. Mas isso é o normal mas não dele. vais dar a maioria a nenhum. Não vou dar maioria Ou nenhuma. seja, tem que haver outra E vez. até que ponto, Pedro? Vai haver negociações, voltaremos exatamente ao mesmo ponto. Voltaremos ao mesmo ponto. Então Vamos voltar sempre ao mesmo ponto. Em que ou os cromos mudam, ou não Mas a caderneta é a mesma, cromos é que vão mudar agora 6 meses. E tu tocaste Não é numa agora, parte importante. não é agora, ainda estou a dizer agora. Agora não há nada a dizer, os cromos são estes. Os cromos são estes. Tu tocaste aí. Vamos imaginar, desculpa lá, vamos imaginar que vai dar exatamente o mesmo. Ou seja, eu, na minha opinião, Podemos e Ciudadanos vão baixar em junho.
e vão subir o Partido Socialista e o Partido Popular. Em que os dois, nenhum dos dois vai conseguir maioria absoluta. Sim. Entre os dois não se entendem, portanto não vai haver bloco central. Portanto vai haver negociações. Aceito naquilo que disse o Nuno, em que muito provavelmente o Partido Popular possa ganhar as eleições, tal qual como ganhou em Para dezembro. Pior já basta assim. Ora, aí Se está. calhar com mais votação. Se calhar com mais votação, mas o Partido Socialista também vai ganhar mais votação, na minha opinião. Vale o que vale, não é óbvio. Então, voltamos sempre ao mesmo tema. Se ninguém vai negociar com o Partido Popular, voltará a ser o Pedro Sanches novamente a tentar fazer as negociações. Aqueles vão dar o mesmo. Por isso é que eu estou a dizer que se calhar vamos ter é que mudar os cromos. Especialmente os azuis, o Partido Popular. Porque o Rajoy não é a solução para a Espanha. Não é. Toda a gente diz o mesmo. E cá está. O Partido Popular só está outra vez à frente das sondagens por causa dos outros. Isso é Ponto! por demérito dos outros. É mais. Todos nós, Limita-se a fazer demora. todos nós aqui em Portugal dizemos. Todos nós em Mas Portugal. sem maioria, mas isso é importante. Olha lá. Isso também que eu disse. Nós em Eu nem Portugal. sei se ganha o PS, se ganha o PP. Nós em Portugal só não há uma vitória clara do Partido Socialista nas últimas legislativas por causa das confusões internas que houve. O Costa decidiu tirar de lá o seguro, depois as confusões que houve foi, não tenhas a mais Que nos últimos 6 meses as pessoas, apesar dos sentiram Sim. que os esforços que tinham feito um Sim. grande esforço e que preferiam, cá está. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Voltamos à mesma Porque a coisa. solução que existia não era Tu melhor. achas que os problemas internos do PS contribuíram para... Então Sim, sim. posso. Essa foi a ideia vigente nos últimos tempos. estás a olhar para o discurso do José Sócrates. mal. Ainda o Sócrates a dizer Eu que estou a falar de tiraram... Sócrates, eu estou a falar do do seguro. Não, mas é que isto tem que Mas já começa o Está Sócrates. ligado. Começa, está tudo O fantasma do Sócrates voltou à campanha e foi tentar o mais Não estou a falar disso, não estou a falar disto. Está bem, ajuda, como é óbvio. Mas é só a questão do António Costa ter tirado lá o seguro porque tinha ganhado por muito pouquinho as europeias. E agora perdeu por pouco. Então, não sei. Não, mas o António Costa é especialista nisso. Tirou de lá o seguro e tirou de lá o Passos Coelho. Olha lá, tem de chapéu. António Costa é Não, um... Não, mas o que eu estou a querer dizer António Costa é o melhor, as o melhor confusões- descendente direto de Nicolau Maquiavela. Bem ou mal, as consegue. confusões que houve internas Até já se diz que António praticamente Costa... limitaram qualquer possibilidade António do Partido Costa Socialista um dia é capaz- ganhar. Essa António foi a primeira Costa, situação. se estivesse no segunda- Vaticano, e a punha segunda- o bicho da Igreja por Ortodoxa causa- a mandar a Igreja... Segundo, por causa da questão do António Costa ser muito ligado ao Sócrates, que ele bem tentou desmarcar-se, mas não conseguiu. E isso, portanto, foram todas situações que condicionaram que o Partido Socialista, em condições normais, ganhava por maioria absoluta. Cá está, o eleitorado do PS também, a nível nacional, estava partido, também é verdade. Partiu. Ou não? Ou não? Ou se calhar estamos perante um novo paradigma. Temos agora aqui a falar de Espanha, Portugal e da cidade de Elva. Um novo paradigma político Sim. em que as grandes votações já foram. Não, isso acabou. Das duas Isso umas, acabou. todas são como aos morreiros. Não Oh, tens a mesma é, ideia. isso é verdade. E segundo, estamos Ora fartas está. desta bipolarização. Inclusivamente, Está em uma para outra, inclusivamente nas últimas presidenciais em Aí Portugal concordo tinhas um contigo. super candidato que ganhou, mas ganhou com maioria, mas ali à apela, à primeira, e tu viste que havia outros, pelo menos polarizou completamente o eleitorado. É que esta política cada vez é mais suja. Então hoje o PSD hoje vem propagandear a redução de deputados na Assembleia porque Sim, sabe que é sim. uma bandeira que as pessoas Sim, sempre criticam. cair bem E sabe no... perfeitamente que a esquerda, o Costa, Sim. quando foi questionado, ficou muito Sim. atrapalhado e disse logo que nesta legislação já não havia condições de... Nesta legislatura já não. Ou seja, isto é ridículo. São. O PSD foi Esteve lá e nunca pensou nisto. São os Como é a oposição? Sim. Vem para aqui para paguear alguma coisa. Pois. Vai chegar Quando à estás na Assembleia oposição é muito e fácil depois moralizar. vai chumbar. Com as pessoas na oposição é fácil moralizar a política. Isto é política baixa. É. Estamos a usar com a nossa cara. Sim. E acham que a gente somos todos parvos. Completamente, E esses jovens que eles hoje Vamos acordar para a vida. Olha que bons que são os senhores do PSD. Que vão baixar para 180 a despesa deputados. pública no ordenado daqueles churros para a Assembleia. Exatamente. Certo? É que é verdade. É que é O mesmo assim. ex-primeiro-ministro também não ficou. Disse que o 1º de maio não era motivo para festejar. O dia do trabalhador. E realmente para ele não é. Ele nunca trabalhou na vida. Por isso não há de ser motivo para festejar. Foi assessor, conselheiro. Mas eu acho que disse as desculpa lá políticas devem ter sempre Pá, de Espanha. Sim, Mas sim, pronto, sim, estava a falar da Espanha, não? Claro. Digo. Não, e devem focar-se todos. Os portugueses, os espanhóis, todos. Que a política tem a mudança como está toda a sociedade. Brutal. Olha, não vamos mais longe. Não era hoje as eleições para a Câmara de Londres, em que o principal candidato, ou seja, o candidato que leva, que as sondagens dão-lhe a vitória
é muçulmano. Então. É aquilo que tu acabaste de dizer, que as Mas coisas quando estão a mudar. Quando eu falei aqui no livro do Michel Houellebecq, o Submissão, e agora há um novo livro também, que é o 2084, de um escritor também de origem tunisina, Salvador, que aquilo já não são profecias puras, já é um caminho que estamos aqui a seguir e que o tempo se encarregará de dizer que efetivamente... Muçulmano? Sim. Mas vamos lá ver, Sim, é muçulmano, não é, obviamente. já bem enraizada em Inglaterra, claro. como é óbvio. Obviamente, Mas, obviamente. mas pronto, isto para dizer aquilo, portanto, para reforçar aquilo que acabou de dizer o Nuno, que as coisas estão a mudar. Completamente. Estão a mudar. Paradigma Estão a mudar umas para bem, outras para mal. Sim. Olha, temos o caso dos Estados Unidos, pronto, olha, o Trump já Está é sozinho. o candidato republicano. Vai pronto. chegar à convenção do Pronto, já só se o quiserem é tirar para Sim, fora. sim. Pronto, já só se conseguirem, mas E com agora, tantos. e agora podemos assistir a uma situação que é complicada, que é, uma vez que o Trump já é assumidamente candidato republicano, começarem a tentar minar o terreno de uma forma que ainda o fortalece mais. Como vimos já imagens de contestatares à candidatura optar pela via da violência pura, e só dá mais força. Voltando ainda o discurso atrás, a questão do radicalismo muçulmano, quanto mais. É verdade, não podemos ser, como diz o outro, bons cristãos, levamos uma chapada e damos outra face. Também não podemos ser tontos a esse ponto. Mas se respondermos com igual ou maior violência ou virulência, Só gera pior violência. ainda, pior. Violência só gera A vitimização é a pior coisa que ele está desejando, Donald Trump está desejando que mais episódios destes frutifiquem para ir. Sim, Porque ele o americano ele tem aquele chip na Aí cabeça que temos de defender a nossa. Portanto, vamos ver. Sim. Que Portugal mais faz feira de Sim, e sim, ganha sim. os Sim, dois. exatamente. Arranca para a vitória com a agressão na maninha grande. É verdade. Mas eu ia precisar de tudo ainda Em relação aos espanhóis, já divagámos. Não, pronto, como não habitual. voltando ao princípio, para mim, para fechar, vai ser mais do mesmo. E cá estaremos dia 27 da semana a seguir. Lá vem o Filipe VI outra vez com mais um Não, menino vai haver nos braços. isso é Vai. muito claro. E se em dezembro foram as últimas eleições e estamos em maio, chegamos a junho com o governo de gestão, se calhar os espanhóis pensam a pensar, como nós pensaríamos que tivesse, e como a Itália chegou a ter 5 ou 6 governos por ano, e funciona. E a Bélgica teve uma Afinal, data de chegamos à anos conclusão que é preciso andar a fundo. sem governo. Temos o governo espanhol, a Espanha não está parada, pois não. Não. Então deixa lá estar o Rajoy, outro Rajoy qualquer em gestão, Inclusivamente que faça uma boa digestão. inclusivamente a União Europeia até foi benévola e permitiu Claro. Que nem governasse com o 10º, não. primeiro, o segundo que Afinal, aquele fantasma... nós é impossível renegociar a dívida e eles é possível. Sim. Pronto, Mas, é assim. Não, Jogo, os coitados jogo. como não têm governo formado, então tem que ser assim. Valia, cá está, Enfim. valia mais termos ficado sem governo. Desgovernado. É verdade. É o que está a dar, é É ficar verdade. desgovernado. João, tinhas aí 2 apontamentos para fazer. E para fechar, queria falar do livro A Toponímia do Concelho de Elvas, do nosso amigo Rui Gelino, Dr. Rui Gelino, responsável pelo Turismo e Património na Câmara de Elvas, que é um magnífico trabalho académico com uma profundidade brutal. São quase 2.500, são 2.498 topónimos do Concelho de Elvas ao longo de 3.000 anos, não, obviamente não é um romance, leitura da primeira à última página, está tudo estratificado, tem uma recensão histórica das diferentes ruas, becos, avenidas, montes, corelas, fantástico, um trabalho realmente que o Rui Jesus nos tem habituado, portanto parabéns ao Rui, porque é realmente, como eu escrevi no Linhas de Elvas, na senda de, ele ainda é muito novo, tem muito para dar, certamente, na senda de grandes historiadores de Elvas, Vitorino de Almada, que fez um trabalho também de recolho, por Eurico Gama, mais recentemente o falecido Arlindo Sena, também uma pessoa que não sendo de Elvas, vestiu a camisola e foi uma... Aliás, eu estou à espera que o município de Elvas se lembre na toponímia da cidade, já que falamos de toponímia, de uma rua, com o nome do professor Arlindo Sena, merece sem dúvida. Ele vestiu a camisa, foi uma pessoa que lutou até aos últimos dias. Grandes palestras com ele aqui na A Vista Elvas Caia. A Vista Elvas Caia, exatamente. Portanto, Rui Julinho, parabéns, Rui, está um trabalho fantástico. E quando nós, elvenses, quisermos, não para ler, como digo, volto a reiterar da primeira à última página, mas o topónimo da rua onde vivemos até aos não sei quantos anos, onde nasceram os nossos pais, os nossos avós, está ali um trabalho fantástico. Parabéns, Rui. Pronto, há aqui uma pessoa que é diretamente interessada, o Nuno. Não tive, infelizmente, contrariamente à minha vontade, a possibilidade de assistir à inauguração, de estar presente. Não é assistir, as coisas não são para assistir, vai-se para vivenciar e para estar presente e para dar o apoio a quem é amigo. E, portanto, a exposição na Casa da Cultura, até 20 de maio ainda vou ter de dizer, da Céu Peguinho, do Nuno
com as suas palavras e também de Elizabeth Fiel, tudo pessoas que eu estimo, que fazem o favor de ser minhas amigas, com palavras, com imagens, com uma técnica muito moderna de mostrar que a arte também é presente e é futuro. Portanto, vale a pena. Deixo aqui esta recomendação, Casa da Cultura, não deixem de passar por lá. Eu ainda não fui, mas irei, portanto, estes nossos que deixar. E já agora, se toca no assunto, aproveitava para fazer um pequeno apontamento e dizer que, efetivamente, ultimamente tenho embarcado nestas aventuras com a Céu e com a Elizabeth, porque é impossível dizer-lhes que não, porque eu acho que são duas grandes artistas da cidade. Duas elvenses muito válidas. Exatamente, eu acho que nós temos em Elvas uma cidade contemporânea que tem representado uma coleção e um conjunto de artistas plásticos portugueses ao longo de décadas, e eu acho que tanto a Elizabeth como a Céu não devem nada a alguns daqueles nomes que ali estão. Sim. E para mim, do contato direto Olha, com nestas elas, coisas das julgo que elas artes, têm mesmo muito talento, nestas é um talento coisas, que é superior olha, aos limites do Conselho delas. nestas coisas das artes, da arte, sobretudo da arte contemporânea, eu vou dar aqui um exemplo de um artista plástico. Eu não vou citar nomes para não ferir suscetibilidades, porque regressa àquilo que disse outra parte da nossa conversa. Todas as pessoas estão vivas e estes que são questões. Um determinado artista plástico da nossa região, mais concretamente natural de Camargo, hoje já não vive em Camargo, obteve um reconhecimento brutal por parte de um dos papas da arte contemporânea nacional, que o apadrinhou até uma certa altura. Depois, uma questão pela qual entramos, levou a que a mesma pessoa que o pôs lá em cima rapidamente o tenha desacreditado, e esse artista plástico, que até considera pessoas extremamente com uma bagagem cultural e com muito valor, tenha desaparecido do panorama da arte. Isto para dizer o quê? Que efetivamente nesta questão, sobretudo da arte contemporânea, fazem falta os mecenas, os sponsors, os padrinhos, e quando os perdemos... E eu faço minhas as palavras do Nuno. A Elizabeth e a Céu têm trabalho fantástico que ombreia em muitos casos com o melhor que se faz. Depois falta-lhe. E é só mais uma coisa que eu queria dizer a respeito delas as duas, que eu nesse aspecto estou anos luz, porque também és artista a minha plástico. vida não é esta, não é? Só. Mas não, efetivamente... Da mesma Tu maneira que trabalhas elas outro- na luz da tua capacidade Não, de escrita. aquilo que eu acho que é inegável, independentemente do talento delas enquanto artistas, é a vontade que elas têm de fazer acontecer. Sim, E a sim. dinâmica que elas conseguem impor. Porque elas são extremamente trabalhadoras as duas, têm a atividade profissional Sim, delas, exatamente. e mesmo assim elas conseguem organizar, no espaço de um mês, duas exposições em dois Sim, locais sim, diferentes. No Museu de E Fotografia é agora. importante, é este tipo de participação cívica que eu valorizo. São estes Todos elvenses, nós. são estas elvenses, estes elvenses que eu olho como a esperança, porque ainda são duas pessoas jovens também. Sim. A esperança sou eu que a tenho. Pronto, ok, está bem. Não, mas o que é certo é que a cidade depois também agradece de alguma forma porque se vê envolvida em algum conjunto de eventos, mas há sempre algumas formiguinhas por trás que fazem o trabalho, e aqui neste caso as formiguinhas, com toda a justiça, são a Céu e a Elizabeth, e eu espero que elas continuem a brindar a cidade. Olha, e agora, só mesmo da minha parte, abrindo outro parênteses, falámos na última conversa da barbearia no facto de Elvas neste momento ter ou não ter um parque de campismo, e que as autocaravanas têm que ir para o sítio de São Francisco, fosse ou não fosse por acaso poucos dias depois, mais uma vez, se calhar voltámos a ser os profetas neste caso da desgraça, porque havia lá um grande aparato policial, houve lá qualquer situação que nos escapou, mas pensei logo, rebobinei e pensei, espera lá que nós não antecipámos aqui. É o que disse o Miguel. Mas isto para dizer outra coisa, a reboque das autocaravanas, já veio o órgão de comunicação social falar, dizer que em Campo Maior há parque de campismo. Por que será? Pronto, ainda digo. Miguel. Eu também tenho um apontamento. Também tenho. Em dezembro do ano passado, 2015. comprei com muita satisfação Um bilhete para os CDC. 2 bilhetes Faltava. para o Ia-te a perguntar isso, ia-te a perguntar isso. Informo que devolvi os bilhetes à Ticketline. Não digas que não vais ver o WhatsApp. Não, Não, nem penso sou- uma coisa dessas. Sabes o que é que eu vejo na Antena 1? O Zé Pedro do Sul estava a dizer que já lhe deram pelo bilhete dele 125 euros. Não, mas isso é claro. Só na Bélgica devolveram 7.000 no primeiro dia assim que falaram que Conseguiste devolver. toda a gente, então eles tiveram que abrir porque foram bombardeados. A Every Singles New foi bombardeada com que eu não quero ver aquele gajo ali. E com toda a razão. É razão. Com toda a razão. Quer dizer, compras um bilhete para Sem ver dúvida, a sem ACDC dúvida. É o e é mesmo, substituir claro, o indivíduo claro. que vai ser assobiado, Sim. porque já foram divulgados num site Imagens de metal brasileiro, foram divulgados alguém que depois com um telefonezinho ouvir o check sound e da ACDC tem as guitarras. Pois. E tem uma voz do indivíduo dos É o- Guns N' Roses, é o mesmo. que não tem nada a ver. É o mesmo que ir ao Rock in Rio ver os Queen com Adam Lambert. Exatamente. Como é que se exatamente pode a mesma conceber coisa. uma coisa desta? Pá, é horrível. E eu, pá, nunca tinha visto ACDC na minha vida.
Seria a minha última oportunidade de ver e não vou. Não vou porque se quero ouvir uma banda de covers, vou ver uma banda de covers da AC/DC. Agora se queria ver a AC/DC tinha que ser com o Brian Johnson como frontman e não mas com é um assim. indivíduo que já fez birras em Portugal, quando sim. teve no estado de Alvalade em exatamente. 92. Mas Alvalade há muita gente a fazer birras. Queres falar? Tinha que ver. Queres falar Falamos sobre- na próxima conversa. Pronto, nessa altura já nós estaremos com a razão. Também é o tempo dá razão a tudo. Pronto. Não vamos falar de futebol. a Fica sério. o último desafio, não é? Não. Na próxima conversa já poderá haver um campeão definido. Pois, exatamente, na próxima conversa já é um campeão Já. definido. Não, Já é um se calhar campeão definido. não. Eu só te vou dizer que sou do Marítimo desde pequenino. E eu também, se o Setúbal, só espero que o Setúbal tenha a mesma atitude em Alvalade, na altura que estamos a gravar, que Teve na luz, não é? Sejam. Agora, esta história das malas, olha a malinha, Especialmente é quando- ridículo. Especialmente Venha de quem quando vier. já os jogadores do Venha de Setúbal quem vier. jogaram contra o Benfica. Mas venha de quem vier, venha de Joões Gabriéis, venha de Otávio Machados, não reconheça essas pessoas atitude moral, nem espinha dorsal para falarem em malas, malinhas e malões. Eu sou do- Acabem com isso. Eu sou do Sporting. Acabem, sim. Por- Ora, aí Claro, está. claro. Ora, aí está. Mas não. Os homens passam, as instituições ficam. Exato. E para mim isto do Sporting é uma grande instituição nacional, como é o Benfica, como é o Futebol Clube do Porto. As pessoas que estão lá é que não nos sabem servir. E quando criarmos, só porque chegamos a um campeonato que é bom para o desporto nacional, ver que há dois clubes, duas equipas a dar o melhor que têm de si, com jogadores, com treinadores que dão a cara, ver pessoas andar nos bastidores a discutir quem é que deu mais, quem é que deu menos, isto não façam. É desejar, olha, para criar estas figuras tristes que temos assistido nos últimos dias, vá mais desejar que o Porto ganhe o campeonato com 20 pontos de vantagem. Palavra de Olha, honra. e tu és do Palavra Sporting de e honra. todos somos do Elvas. Isso não Ah, Os 30 anos da subida do Elvas. É verdade, é verdade, é Todos verdade. nos recordamos com saudade. É, Acho que Sim, é aqui muito bem, nada. sim, senhora. Bons Foi tempos. sim senhor, sem sombra de dúvidas. Pronto. Parabéns ao Elvas nesse aspecto, portanto, pelo 30º aniversário. E parabéns ao Elvas. Parabéns ao Elvas. Parabéns ao Elvas. Pelos títulos pelo trabalho do futebol sim. juvenil. Exatamente. Vinícius Do Júnior. basquetebol. Não, o basquetebol, vamos devagarinho. Isso tem que ser com calma. Mas- Não, mas as camadas Futebol, jovens a fazer os Então, trabalhos. uma época, duas equipas na próxima época no Nacional, Seriam iniciados e três. juvenis, seriam três, os juniores não vão assumir, porque está a assumir que o futebol sénior vai regressar com prata da casa e com os melhores jogadores do plantel que subiram júnior a fazer parte, portanto, parabéns ao Elvas, porque efetivamente Atenção que os É júniores é assim que se começa. Essa equipa tem pano para mais. é assim que se Os começa. júniores É e assim os que se juvenis começa. fizeram o triplete. Sim. Foi o campeonato, foi a taça Sim, e foi sim, a sim, taça. sim. Meritório. Esse por acaso eu partilhei uma coisa No Facebook. no Facebook. No Facebook. No Facebook. Pode ter sido no WhatsApp. Um vídeo por causa do Sporting Gijón, Sim. em que Ora, ele está. realmente. É brutal. Aquilo é que é realmente o sentimento afição, verdadeiro. é, O do sentimento aficionado. verdadeiro é aquilo que nos toca na Sim. alma. O que nos toca na alma é a nossa casa, é a nossa terra. Por sim. muito que a gente diga que somos do Sporting, diga do Porto, não sei quanto. É Exatamente. verdade. Agora, falando honestamente, Sim. e eu recordo sempre isto, e já disse isto aqui na barbearia dezenas, e a dizer centenas de vezes. Sou sportinguista e é a primeira vez que meti os pés no estádio José Alvalade. Foi para apoiar o Elvas. O papel Elvas. Sem dúvida. Ponto. Por acaso também. E há de ser sempre assim. E há de ser sempre assim. O verdadeiro sentimento clubístico é E para- o da terra. Da terra. Ponto. E para provar, e ainda a tarde foi-se, porque as conversas são como as cerejas, não são do Fundão, são de Elvas neste caso, para dizer que o clubismo, a clubita aguda que é tão má, está completamente fora dos meus horizontes. Aceitei com todo o gosto o convite para no dia 29 de maio ser o speaker num torneio que o Núcleo Sportingista de Elvas vai organizar. Sim. Portanto, Não, para que vejam, independente das picardias, sou benfiquista, não sou fanático e respeito uma instituição como o Sporting Clube Portugal, como às vezes volto a dizer que os clubes estão acima das pessoas e é pena Sempre. que pessoas com tanta falta de nível nos últimos dias estejam a dar a cara por clubes que mereciam muito mais. Nos últimos dias. Nos últimos tempos, cara, nos últimos tempos. Há muito Só tempo. para recordar uma coisa, portanto, já que falávamos do Elvas, há uma convocatória da Assembleia Geral para Sim. o próximo 12 de maio. Às Não é 21 13 de maio, mas 12. Na Cova da Iria, mas é 12 na de Cova. maio, às 21 horas, e haverá outra, que também já tenho anotada, vou ver ali, dia 7. 7 de junho é que vão ser as eleições, portanto, para o Elvas. Teoricamente só se apresentará uma lista, liderada pelo atual Presidente da Comissão Administrativa, António Simões. Mas pronto, quem é do Elvas, quem é sócio, que apareça nas Assembleias Gerais, que aí é que se discute Claro, a óbvio. vida do clube, não é na barbearia, também,
Não é na barbearia, mas Então, não se no fosse café nem na aqui, rua. sim. É na Assembleia É, não, Geral, no porque aí é momento que temos que, próprio. temos que falar das coisas. Bem, já vai logo o terceiro ponto, já falámos de muitas coisas, como sempre esticamos muito as nossas desculpas pelo facto, mas é assim, gostamos de falar, gostamos de andar sempre Gostavas que os a outros encadear as falassem. coisas. Falámos de temas internacionais, depois falámos de dois apontamentos do João, o Nuno também destacou Minha um. opinião. O Miguel também tocou no Dos assunto AC/DC. dos AC/DC, como é óbvio. Ai, Eu Soares- faria exatamente. Se o Axel Rose me está a ver. E o Axel, Ele vem mal já. o Axel que fica em casa, que era a minha opinião a fazer. Aliás, Axel, só tudo isso. eu só posso culpar nessa parte a questão do coisa, ou seja, os outros elementos dos AC/DC é que não deveriam ter feito aquilo que fizeram. Sim, acho que não. Acho que Mas é assim. não pode. Claro. Eu lembro-me quando. Isso é a mesma coisa que os YouTube, o Bono não pode. Eu sou fã dos YouTube. Sim, claro. O Bono não poder ou que os ir Pink Floyd agora que o irem buscar um gajo qualquer. o David Gilmour se lembrasse e chamasse lá 2 ou 3 manos de coisa que tocam lá em pubs com todo o respeito e que Não, que os Pink Floyd, o Roger Waters saiu, mas a Não voz tiveram, sim. foi uma pessoa que já David grava Gilmour, o David grupo. Gilmour. David Gilmour. E foi fantástico. Já, entretanto, morreu o Nick Mason, pronto. Exatamente. Mas posso dizer que, por exemplo, a nível dos Motorhead, morreu o Lemmy Kilmister Sim. e quando entrevistaram o Mickey D, o que é que vão fazer a partir de agora? Vão fazer a audição para um novo vocalista? E a resposta do Mickey D foi: morreu o Lemmy, acabaram os Motorhead. Sim. E aqui A diferença entre. Não foi morte, é não foi por respeito morte, ao mas. mercado. Não foi por Eu acho morte, que, mas. acho que devia haver Ficamos para alguma outra. coisa. Obrigado por nos verem, por nos ouvirem. Voltamos a frisar o tema de que comentem, que emitem as vossas opiniões, briguem connosco entre aspas, digam o que Provoquem no entendem, bom sentido. nem mais. Muitos são sempre bem-vindos para que as conversas de barbearia atinjam aquilo que nós pretendemos, ou seja, que cada vez mais se dê importância à opinião pública e a opinião pública do público em geral tem que dar a cara, que é o que nós fazemos aqui e esperamos obviamente que quem nos vê e quem nos ouve faça exatamente o mesmo. Até daqui a 15 dias.